vocês sabem, gente, mas a Maria Ângela tem uma formação dentro da Igreja Católica bastante sólida. E bastante sólida no sentido de conhecimento da religião. E ontem ela estava me lembrando, obviamente por conta dos feriados religiosos, uma passagem, aquela passagem célebre de que Jesus disse que se você destrói o templo, ele o reconstrói em 3 dias. E nós estávamos conversando isso por conta de uma série de situações que todos nós passamos, que é esta de que estamos sempre tendo que reconstruir templos em 3 dias. Essa passagem é uma passagem do João. No João 2,19, 2,19, 21. É aquela passagem que tem é uma continuidade da que outra célebre passagem, que é de que Jesus expulsa os chamados vendilhões do templo. Tem gente vendendo pomba, outro vendendo não sei o quê. E Jesus pega um chicote e dá umas reiadas neles, expulsa o pessoal que está e diz, olha, não façam isso na casa do Pai. E os sacerdotes ali e o povo dali diz, mas qual a sua autoridade para vir dizer o que nós temos que fazer, o que nós não temos que fazer no templo? O templo havia virado um mercado. Aí Jesus diz, olha, o problema todo aí é que vocês estão simplesmente, né? Vocês estão numa profanação total dos objetivos do templo, né? E se vocês destruírem o templo, não fiquem satisfeitos não, porque em 3 dias eu o reconstruo. O próprio João, em várias situações, os autores, né, dos evangelhos, eles tentam interpretar pouco. Eles contam o caso e é pouco a tentativa de interpretação. Mas neste caso específico, o João interpreta. E ele diz, né, olha, Jesus não está se referindo ao templo. E 3 dias é significativo. Ele está se referindo à ressurreição do corpo em 3 dias. Eu gosto muito, gente, de lembrar vocês que um poema como, né, a Bíblia é um poema de caráter antropológico, né? Ela diz respeito ao modo como os antigos constroem os seus documentos e a sua história. É sempre através de um grande poema. A Bíblia é um grande poema, como a Ilíada e a Odisseia. Então, é bastante interessante que os grandes poemas, eles têm força por conta do simbolismo deles. Sem o simbolismo, eles não teriam força, eles virariam narrativas de caráter ou literário ou científico. Agora, o poema, ele tem uma força simbólica enorme. Você navega dentro do quadro simbólico
que é despertado em você. Quando você tira o quadro simbólico, o poema perde completamente a graça. Então é interessante que o João parece que ficou preocupado com este caráter simbólico. E ele tratou de se como é que se diz? De se interpor no texto, né? Falar, não, talvez o pessoal comece a interpretar, comece a ler isso de maneira muito literal, e ao ler de maneira muito literal, o texto perde o seu caráter evangélico. Porque uma boa nova, principalmente no mundo antigo, ela não vem em jornal nem no Jornal Nacional, ela vem através de um grande poema, que envolve toda a história de um povo. E que chama várias pessoas para significados distintos, porque ele é simbólico. Então acho que o João até pensou, né? É melhor eu já mostrar de cara o caráter simbólico, para que ninguém me vá ler isso literalmente e transforme Jesus num pedreiro, né? Num construtor de templos, né? De 3 em 3 dias. É? Mas o interessante é que, ao fazer isso, o João acabou literalizando também. Porque a ideia de ressurreição do corpo também é um simbolismo. Também é um simbolismo. Porque o segredo desta passagem não é nem o corpo nem o templo. O segredo da passagem é a reconstrução, a ressurreição, o reaparecimento. Esse é o segredo da passagem. Tanto é que na cruz os condenados que estão do lado de Jesus reclamam disso. Ah, nós acreditamos em você, você falou que reconstruíam um templo em 3 dias e agora não consegue nem tirar a gente da cruz. Ou seja, de novo a história da leitura literal. Né? Jesus deveria ter descido da cruz e dito para eles, olha, o problema de vocês é que vocês são burros. Vocês estão crucificados, eu por religião e vocês por burrice, que ninguém está falando aqui, né, que eu ia reconstruir templo. Né? A questão é outra. E ele deveria ter falado também, e o João também, a questão também é outra. Ou seja, a questão é, qual é a mensagem? A mensagem é a mensagem de reconstrução, de ressurreição. O homem pode reconstruir. Ele pode reconstruir tanto que tudo aquilo que está morto pode voltar a viver. A vencer a morte é justamente isso. Eu chego no lugar, está tudo morto. Eu planto de novo, tem vida. Eu chego no lugar, está tudo parado. Eu inicio um movimento, tem vida. Eu chego no lugar, ninguém acredita mais que pode fazer as coisas. Eu começo a fazer, tem vida. A ideia de você, né, recuperar a vida é a ideia de que você está com poderes grandiosos na sua mão. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Vencer a morte é exatamente isso, né? O cara fala, puxa vida, aquele cara tá morto, tá acabado. E de repente ele reconstrói o lugar e tá lá na sua vida. Isso acontece várias vezes. E muitas pessoas não percebem que elas venceram a morte. Que elas reconstruíram várias vezes muitas coisas que acabaram. Acabaram. Não tinha mais. E elas foram lá e reconstruíram. Elas venceram a morte daquela situação. Daquele caso. Esse é o simbolismo da passagem. É que enquanto você
pode reconstruir, você sempre vai vencer a morte. Qual é a grande vitória de Jesus? É que a doutrina de Jesus, quanto mais ela foi soterrada, quanto mais ela foi trazida para a morte, mais ela ganhou vida. Jesus disse para os apóstolos, né? Eu preciso ir a tal lugar, eu preciso passar pelas injustiças, as pessoas precisam me crucificar para que a gente vença. Ué, mas então Jesus é um terrível de um sádico, ele quer que as pessoas fiquem pecadoras, né? Pecadoras, quer que Judas o traia, quer que o romano massacre ele, quer que o outro apedreje, para ele poder se sair bem. Então ele é um sádico. É que não é esta a questão. É que para que a doutrina vença, para que haja uma ressurreição, é que preciso que as coisas aconteçam nesse sentido. E qual é o simbolismo maior dessa história aí? É que você está dentro de um momento histórico em que uma determinada lei vai cair e uma outra lei vai nascer. É aí que está o segredo. A lei do olho por olho, dente por dente, vai ceder para a lei do amor. Este é o simbolismo. A ressurreição é exatamente isso. A reconstrução do templo é exatamente isso. Eu trago a mensagem do amor. Eu trago a mensagem de perdão. Eu trago a mensagem de dar a outra face. Eu trago a mensagem de tudo aquilo que é anti-romano. E até anti-judeu. Eu trago uma mensagem que está comigo. Aí os caras me eliminam. E eis que a mensagem brota pelo mundo inteiro e ganha o Ocidente. Ganha o Ocidente todo e se transforma numa das principais doutrinas do mundo. Muda, inclusive, a legislação de N países, N povos. Até então, as pessoas tinham vergonha de perdoar. De repente, perdoar passa a ser uma virtude. E esse, de repente, tem 2000 anos. É um de repente, meio não de repente. O romano, ele não pode perdoar, porque se ele perdoar, o perdoado está sendo humilhado, está sendo tratado como alguém menor. E o próprio romano, ao perdoar, está diminuindo o outro, portanto, humilhando o outro. É uma ética da virtude, da honra. Jesus diz, isso não tem absolutamente nenhuma possibilidade de continuar assim. Por quê? Porque isso só traz a guerra. Eu fico orgulhoso de um lado, eu fico orgulhoso do outro. E eu não perdoando, eu quero vingar alguém que foi sacrificado pelo outro, e continuo vingando aqui, vingando ali, e de vingança em vingança, nós nunca paramos os conflitos. Alguém tem que mudar a ética da eterna briga pela honra e passar para a briga pelo perdão. Eu perdoo. Eu perdoo. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar a querela perdoando. Eu quero ver. Eu vou pôr uma pedra em cima da discussão e a discussão não vai mais andar. Ah, mas o outro lado vai revidar contra você e eu vou continuar não revidando contra ele. Mas o outro lado vai matar todos os seus parentes e eu vou continuar não me vingando. E eu vou perdoar, eu vou perdoar, eu vou perdoar e eu vou perdoar. Eu quero ver se num determinado momento, de tanto eu perdoar, ele vai se esquecer de quem é que ele está vingando. Qual o parente que foi morto que ele está vingando? Ele nem vai lembrar mais de tanto tempo que a gente perdoa. E esta ideia do perdão
É a ideia da reconstrução, é a ideia de você ter algo morto e esse algo morto passar para a vida. Aí que está a ressurreição. Você pode, se você quiser, transformar os evangelhos numa historinha mágica do corpo de Jesus efetivamente voltando à vida 3 dias depois. Isso não tem nenhuma importância. Se isso é verdadeiro, não é verdadeiro, se aconteceu, não aconteceu. Isso não tem absolutamente nenhuma importância. A importância é que, historicamente, Jesus ressuscitou, porque a doutrina que se pôs morta, que é a doutrina do perdão, dominou o mundo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja existe. Então, até literalmente falando aspas, ele ressuscitou. Então, se você quiser tomar literalmente, o corpo de Cristo, sendo a igreja, ressuscitou. Então, literalmente, você tem uma verdade. Simbolicamente, você também tem uma verdade. Dos dois, a leitura de um poema permite várias leituras. Não há uma leitura vencedora. Mas o caráter simbólico, este é evidente, esta é a verdade do poema, dele ter caráter simbólico. É isso que faz dele um poema. Senão ele seria um texto científico, ou seria um texto literário, ou seria um texto de qualquer ordem, de qualquer plano. Mas ele é do gênero poema, ele é do gênero simbólico. Ele não remete a imagens factuais, ele remete a imagens que vão ser feitas, que vão ser construídas, ele remete à vida que vai surgir da morte. Esta é a ideia. A ideia, gente, é exatamente a de que eu posso fazer alguma coisa que está completamente inerte aparecer. É mais fácil para um religioso pensar assim. Agora, para um médico, mesmo médico religioso, a morte é a derrota humana, é a derrota dos nossos cuidados, é sempre um olhar do nosso limite e do nosso fracasso enquanto agente da saúde. Mas até nisso, essa mãe foi uma professora, por exemplo, para mim, porque ela foi uma pessoa que ela foi eternamente vencedora. Ela fez com que a morte não fosse uma derrota, porque ela permaneceu ensinando e tendo a profissão dela. Ela foi mãe e professora em todos os momentos, até o final. Até o final e até depois do final. Depois do final, exatamente. É exatamente isso. Até depois do final. Por quê? Porque só agora N pessoas começam a perceber, poxa, então era aquilo, então ela fazia isso, então jardim. A gente está reunindo pessoas. São aqueles 40 dias que Jesus passou na terra com os apóstolos. É exatamente aquele período, né, também simbólico, onde a doutrina, né, é recuperada para que ela possa vingar. Sim. A nova doutrina. Então, as cuidadoras, elas ficam meio assim, só que ficou uma pontinha, não apenas só que eu tento ajudar a transformar, para ela perceberem que não é... o foco nunca foi a saudade ou a tristeza. O foco sempre foi para elas seguirem, mas seguirem de uma maneira esplêndida, realmente com vida, com outro olhar. E agora a gente vai se encontrar e a gente conversa sobre isso e a gente consegue perceber o quanto de vida que tem, o quanto que ela permanece o quanto viva. De que não morreu. Exatamente. Esse é o poder da ressurreição, é o poder simbólico.
A mensagem é simbólica mesmo, nesse sentido, né? Você não encerra. Mas, veja, quando a gente fala assim que os filhos, eles fazem, é uma parte de mim que vive, muita gente pode falar isso, mas ela não viveu só em você. Ela deixou um pouquinho dela em todo mundo. Todo mundo carrega, quem encontrou ali já carrega um pouco. Essa é a ideia, essa é a ideia. Todos os apóstolos tinham que carregar um pouquinho da nova doutrina. Quando eles se tocaram, né, eles ficaram todos recolhidos, com medo de sair e pregar a nova doutrina. Exato. Quando eles viram Paulo, que não tinha nada a ver com eles, pregando, eles falaram, peraí, né? Era isso, era continuar esse processo, né? E essa é a mensagem. E ela, como professora, sempre quis. Continua. Só que ela deixou claro que é para continuar. O médico faz demais isso, né? Porque ele tem um paciente. Se o paciente morre, ele recomeça com outro paciente. Sim. O mesmo tratamento, numa eterna luta para que algum momento vai vingar, né? Em algum momento esse tratamento vai vingar, né? Exato. Mas pelo menos nessa parte que eu posso não mudar nada às vezes no sentido técnico, mas eu vou conseguir mudar de alguma maneira e ajudar esse paciente com Sim. tudo que eu aprendi com o outro. Vocês já imaginaram se a gente vivesse hoje com a mesma doutrina dos romanos? Nossa Senhora. Hã? A gente tava... Né? Você já imaginaram se a gente não tivesse a capacidade de esquecer, de pôr uma pedra em cima e de ficar cultivando a parte boa dos romanos? Porque, veja, Jesus não destruiu a civilização romana. Ele não destruiu. Ele simplesmente fez mudou o eixo. Ele mudou o eixo. Ele fez as pessoas aprenderem a parar esta querela. Parar a querela. Dar um passo para a vida. Tem muita gente que fala assim, vamos começar uma vida nova? Vamos esquecer isso aqui, vamos começar uma vida nova. Por que as pessoas falam essa expressão? Vamos começar uma vida nova. Ou, vamos reconstruir a nossa vida. Por que as pessoas usam essa expressão? Porque é a ideia de ressurreição. É a ideia de vencer a morte. E Jesus fez exatamente isso com sua própria doutrina. Eu vou trocar a lei do mundo. E quando os apóstolos começarem a pregar, eles vão pregar a lei do amor, e isto vai pegar. E aquilo que era desonra vai passar a ser muito honroso, muito virtuoso, que é o perdão. É interessante isso, né? Imagine se nós não tivéssemos isso, como seria muito mais difícil estarmos no mundo. Como isso abrandou a nossa estadia no mundo. Como isso trouxe realmente uma nova vida. E como isso traz essa reconstrução eterna que a Mariana estava falando, né? Do professor com os seus alunos, do médico com os seus pacientes, de todos nós que sempre apostamos que a partir de uma situação que parece que se chegou ao fim, se reinicia. Este é o poder do perdão. O poder do perdão é que você encerra alguma coisa e você reinicia. Você põe em vida uma outra coisa. Você pode começar uma vida. Você fala, mas isso é um milagre, né? Poder recomeçar uma vida. Exatamente, esse é um milagre. Você pode começar N vezes. Quando eu pego né? Às vezes eu tô assim, meio preocupado e tal, vem uma ideia, eu falo, mas eu sei de onde veio essa ideia, né? Aí penso mais, então, de repente descubro que foi o meu avô que me deu aquela ideia. Falo, ele me disse isso tal dia e agora eu estou usando, né? O que foi que aconteceu, né? Eu simplesmente estou usando o poder de reconstrução. Aquela ideia estava ali, parada.
e ela põe em movimento alguma coisa nova, por meu intermédio, mas também por intermédio do que ficou do meu avô em mim. Esse é o simbolismo da coisa. A cada vez que os apóstolos iam falar de que o amor era mais importante do que a honra, todas as vezes que eles falavam isso, chocava, era um escândalo. Um escândalo. Não, vamos crucificar esses caras aí. Esses caras querem que a gente perca a honra para perdoar. Não, vamos crucificar. Crucifica um, crucifica outro. E quanto mais crucificava, mais as pessoas se convenciam de que havia uma ressurreição. Havia esta ideia de perdoar para começar de novo. Como o médico, o professor, o pai. Esse é o simbolismo da Páscoa. Já que somos cristãos e estamos falando em Páscoa, vamos jogar um pouco também da religião dos deuses para explicar por que é que os médicos juram por Apolo. Por Apolo. E até isso sua mãe me ensinou. A gente jura por Apolo porque esse é o Deus que é o padroeiro dos médicos, no qual a gente deve honrar, que ele perdeu a mulher. Ele não pôde salvar a mulher. Ele representa o nosso eterno enfrentar e saber que a gente tem que lutar enquanto médicos e não enquanto deuses. Porque nem mesmo Deus pôde ressuscitar a amada dele. A gente não jura por Deus, por Zeus, no nosso juramento. E enquanto eu estava desesperada, tentando fazer poderes de Zeus caíssem sobre a terra, eu estava perdendo a própria reconstrução do templo. Sim. Na hora que a gente começa a perceber, e agora é uma coisa importante para um Brasil que está envelhecendo, que há o novo, há o que você pode reconstruir e tirar de uma relação, até uma relação que você sabe que um dia você não vai ter a pessoa presente ali, só que ela vai continuar. E isso é você falar, tudo bem, eu já entendi a minha parte profissional, meu limite imposto por Apolo, agora eu vou para a parte, vou aproveitar a minha cultura ocidental cristã e vou poder aproveitar esses dias entendendo a ressurreição. Exato. Curtindo isso e não curtindo a morte. Sim. Porque foi isso que também ela sempre ensinou. Mas essa foi a maior lição para mim, uma médica novata, ter que encarar. Se vocês trouxerem o simbolismo da ressurreição e da reconstrução por esta via, ele vai ser uma dádiva para vocês. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal, viu? Além de se inscrever no canal, não se esqueça de deixar os comentários abaixo, tá? E quem puder ajudar o canal, a gente agradece. Quem não puder ajudar o canal, a gente pede para ajudar. Porque a gente não tem outra maneira de fazer funcionar, senão com o grupo da Esquerda Reflexiva ajudando. Daqui a pouco a gente volta.